a importância de não oscilar nos nossos pensamentos e nas nossas emoções. Isso é um fator crucial para nós que estamos, de fato, buscando sermos co-criadores conscientes da nossa realidade. Porque quando a gente oscila, a gente bagunça toda uma linha de criação que a gente está trazendo para a nossa realidade. Por exemplo, para algo ficar pronto, precisa de um automóvel ficar pronto, ele passa por uma linha de montagem, né, onde peça por peça vai se encaixando, vai se colocando no lugar certo, vai se conectando com as outras demais peças, e aí todo um conjunto fica pronto e, enfim, no final de todo esse processo, o carro está lá, lindo, novo, materializado, perfeito, conforme ele foi idealizado primeiro no projeto. Assim é a nossa vida. Se nós, como co-criadores, ficarmos toda hora oscilando com os nossos pensamentos e as nossas emoções, a gente não consegue criar de fato aquilo que a gente quer realizar. Eu quis dividir esse vídeo, essa ideia aqui hoje com vocês, porque foi algo que eu tive que trabalhar muito em mim, confesso eu. Isso foi uma das primeiras coisas que o Hélio Couto falou para mim, sobre a minha energia, sobre a minha oscilação emocional. Vocês que já leram o livro também, o Eu Multidimensional, vocês viram na primeira parte eu começo o livro com uma canalização que eu recebi, né, no começo de todo esse processo. Eles falam também da minha oscilação emocional, até falam que eu estou engatinhando, né, estava na época engatinhando com as minhas emoções. E uma das coisas que eu reconheci era que eu oscilava muito. E aí eu fui compreendendo elementos dentro de mim e realmente eu vi que eu, de fato, eu atrapalhava todo o meu processo de cocriação. Porque eu, em dado momento, pessoal, o que é esse oscilar, né? É a gente se pôr em dúvida, a gente se questionar, ou a gente achar que, como no meu caso, eu tive experiências frustrantes do passado, eu carregava essa frustração sempre para o meu presente. E isso fazia com que eu oscilasse a minha certeza de que as coisas tinham aquilo que eu queria de fato iria acontecer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma vez eu recebi uma frase do Sete, eu estava em contato com a energia dele, e ainda também em um processo que eu queria que algo acontecesse, e eu, né, na minha ansiedade, né, eu sempre fui muito ansiosa. E a ansiedade ela vem da falta de certeza, né, de quem somos. Então, até também eu ter essa compreensão, eu ainda tinha os meus momentos de oscilação. E o Sete uma vez falou assim para mim, ele usa muito nos livros, quem acompanhou o material também dele sabe, a formação da nossa realidade como se a gente estivesse pintando um quadro, né? Eu não lembro direito, mas ele falou algo no sentido, você está tentando pintar o seu quadro balançando a tela. Então você sabe o que você quer pintar, você sabe o que você quer desenhar, mas você fica balançando a tela e aí o traço não sai, o traço nunca finaliza, ou o traço nunca sai certo, ou foi alguma coisa assim que ele falou para mim no momento que eu estava em contato com a energia dele. E aí eu falei, putz, é verdade, eu realmente... Eu começo um processo, mas eu oscilo, eu duvido, ou eu fico ansiosa, ou eu acho que as coisas estão demorando um tempo para acontecer. Então, pessoal, nós sabemos que o tempo não existe e que o tempo pouco importa. Pouco importa se você vai conseguir isso que você quer agora, ou daqui 1, 2, 3 anos, ou daqui 1, 2, 3 meses, pouco importa. O que importa para nós, de verdade, é o nosso processo interno, é passar por esse processo. Quando a gente quer materializar muito alguma coisa e a gente alinha os nossos pensamentos com as nossas emoções, e a gente fala, não, tá tudo alinhado aqui, eu tô me trabalhando, eu tô me abastecendo de crenças positivas em relação a isso, agora vai.
Esse processo de mantermos esse foco vai fazer com que a gente ancore em nós essa certeza. De uma forma ou de outra, por mais que o teu objetivo é a realização de algo, você está ancorando dentro de você a certeza de que você é um co-criador. E isso vai expandir a tua consciência cada vez mais, vai fazer você se unificar cada vez mais com a tua centelha, que é o todo em nós. Então é como se a gente, através da nossa certeza e do não oscilar as nossas emoções, as nossas energias, a gente se mantém firme em nos reconhecermos como co-criadores de fato. E só somos co-criadores conscientes a partir do momento que a gente aprende a se olhar da forma correta e que a gente aceita a se unificar com a nossa centelha. Enquanto a gente oscilar, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar abrindo a porta para aquele passado lá de trás vir se transformar no nosso futuro. A gente abre a porta para todos aqueles anseios, todas aquelas dores e traz ela novamente para o nosso momento. E isso bagunça tudo. Uma vez eu vi uma frase, estava vendo um seriado de comédia, e aí o personagem principal falou assim: nossa, eu já passei por isso que me dava muito medo, era uma das coisas que eu mais tinha medo de passar na minha vida, e eu passei, e eu sobrevivi. Se a gente olhar para o nosso passado dessa forma, e aí começar a fazer toda a ressignificação, a gente não precisa trazer esse estado emocional para o nosso presente. Então a gente não precisa mais ficar ansioso ou com medo de que não vai dar certo, ou com medo de que vai ser mais um projeto, que vai ser mais uma iniciativa frustrada na nossa vida. A escolha é nossa. Nós já temos elementos o suficiente para entender todo o processo da cocriação e como tudo acontece na nossa mente e nas nossas emoções. Se eu não me olhar da forma correta, eu ainda vou oscilar, porque a oscilação é a falta de certeza em você se reconhecer como você realmente é. Então, a partir do momento que eu compreendo isso e me ver diante a um momento em que eu vou duvidar ou eu vou oscilar, é nosso dever parar na hora esse momento. A gente tem que se concentrar, chamar pela nossa centelha e falar: não, não, não. Esse ser que oscilava e que tinha medo e que duvidava já não faz mais sentido para mim. Eu hoje reconheço e eu hoje me abro a minha energia, fortaleço o meu campo vibracional para que eu ancore cada vez mais o ser unificado que eu sou. E eu não preciso me preocupar mais como fazer nada, porque é esse ser unificado que vai fazer as coisas acontecerem na minha vida, que vai trazer tudo como deve ser, toda a linha de montagem necessária para que eu venha a experimentar aquele resultado final que eu tanto quero experimentar na minha vida. O nosso trabalho, pessoal, é só esse. Ressignificar as nossas crenças, escolher aumentar o nível das nossas emoções, escolher o nosso dia com alegria, ter o poder das escolhas daquilo que a gente quer vivenciar, olhar para as situações, por mais, e aqui quando eu falo não oscilar, não é, então eu vou fugir das emoções que me trazem esse sentimento de angústia, de medo. Não, em primeiro lugar que eu não vou fugir de nada, porque eu não temo mais nada. Eu vou encarar sim todas essas situações, mas sem perder a certeza de quem eu sou, sem perder a certeza de que eu já estou unificada, sempre estive. E aí eu passo por momentos, por mais que ainda vão aparecer certos desafios, eu passo com essa certeza dentro de mim. Aí a minha oscilação emocional não vai mais ser como antes. Pode até ser que eu fique triste ou fique meio assim, mas ela vai passar rápido, porque eu não vou mais percorrer todo um processo emocional de medo, de dúvida. Eu já reconheci. E aí, quando vier de novo, eu já vou lidar até de uma outra forma. Eu já lido
rindo da situação, olhando para mais um desafio e falando, é mais um que eu vou vencer porque eu venço todos, porque eu aprendi, eu me reconheci. E é assim que eu me coloco a partir de agora frente à minha vida e é assim que eu vou enfrentar todos os meus desafios, mantendo o meu padrão emocional na certeza de quem eu sou, no ser multidimensional que eu sou, reconhecendo em mim toda essa fortaleza que é pertencente a um ser unificado. E essa é a única realidade que nós temos que buscar experimentar todos os dias da nossa vida. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.